E se eu te dissesse que, talvez, o maior sonho tecnológico do século nunca vá acontecer? Ou pior, que ele pode estar sendo vendido para nós de um jeito muito mais bonito do que real. Hoje a gente vai falar sobre Marte, sobre Elon Musk, sobre a ideia de levar seres humanos para outro planeta e principalmente sobre uma pergunta simples, mas desconfortável. Isso é um plano real ou um sonho utópico embalado por marketing? Se você já ouviu alguém dizer que Marte é o futuro da humanidade ou que a Terra está condenada, fica aqui comigo, porque se você sair desse vídeo antes do final, você pode continuar acreditando numa narrativa sem nunca ter parado para analisar os custos, o tempo, os riscos e o quanto disso realmente faz sentido. E deixa eu aproveitar esse momento e pedir para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se você se interessa por esse tipo de bate-papo e reflexão. E para esclarecer tudo logo de cara, eu não estou aqui para atacar o Elon Musk. Muito pelo contrário, eu acompanho esse tema há anos, estudo tecnologia, exploração espacial, economia, e justamente por isso acho que essa conversa precisa ser feita com mais honestidade. Então, respira fundo, porque agora a gente vai desmontar esse sonho peça por peça. Vamos começar do começo. Elon Musk não acordou um dia e pensou: vou colonizar Marte porque parece legal. A ideia central dele é simples, quase até nobre. A humanidade precisa se tornar uma espécie multiplanetária, porque cedo ou tarde algo pode dar errado na Terra. Asteroides, guerras nucleares, colapso climático, pandemias. A história mostra que civilizações caem. E o argumento do Elon é: se toda a nossa espécie depende de um único planeta, basta um erro fatal. Até aqui faz sentido, mas é exatamente aqui que a reflexão começa a ficar mais profunda. Porque existe uma diferença gigantesca entre explorar Marte e colonizar Marte. Explorar, nós já fazemos. Enviar robôs, sondas, estudar o solo, a atmosfera, isso é ciência real. Colonizar é outra história. Colonizar significa enviar milhares, talvez milhões de pessoas, criar cidades, produzir comida, gerar oxigênio, criar uma economia inteira num planeta onde o ser humano literalmente não sobrevive sem uma cápsula de metal. E aí eu te pergunto, em qual momento esse plano deixou de ser científico e virou quase filosófico? Beleza, agora segura essa ideia, porque o próximo ponto é onde muita gente começa a se perder. Vamos falar de custos. Porque sonhos não se realizam com frases inspiradoras, mas com dinheiro. Hoje, uma única missão tripulada para Marte custaria dezenas de bilhões de dólares. E isso só para ir, não para ficar. O próprio Elon Musk já falou em reduzir custos, reutilizar foguetes, otimizar processos, e ele já fez isso, é verdade. A SpaceX revolucionou a indústria espacial. Mas mesmo com toda essa eficiência, estamos falando de um projeto que exigiria investimentos contínuos por décadas, talvez séculos. Agora, pensa comigo. O mundo consegue manter um projeto global, cooperativo, estável por 100 anos? Nem países conseguem manter políticas públicas consistentes por 10? Guerras mudam prioridades, crises econômicas mudam tudo. Governos caem, empresas quebram. E aqui vem uma pergunta incômoda. E se Elon Musk não estiver aqui? O projeto Marte depende demais de uma figura central, de uma visão pessoal, de um líder quase messiânico. E quando um sonho depende de uma única pessoa, ele se torna frágil. E calma, porque agora vem talvez o ponto mais ignorado de todos. Vamos falar do corpo humano. Marte não é só um lugar distante. Ele é um ambiente hostil em um nível que a maioria das pessoas simplesmente não imagina. A gravidade é cerca de 38% da Terra. Isso afeta músculos, ossos, circulação sanguínea, até o cérebro. Não sabemos como um ser humano viveria lá por décadas, ou se conseguiria ter filhos saudáveis. A radiação em Marte é brutal. Sem um campo magnético forte como o da Terra, o planeta é constantemente bombardeado por partículas solares e cósmicas. Na prática, viver em Marte hoje seria como morar dentro de um bunker para sempre. E aí vem outra pergunta que quase ninguém faz.
Que tipo de vida é essa? Porque sobreviver não é viver. Você nunca pisaria no solo sem um traje, nunca respiraria o ar diretamente, nunca veria um céu azul, nunca sentiria chuva. E aí eu te pergunto, sendo bem honesto, quantas pessoas aceitariam isso, não por um mês, mas por uma vida? Agora, presta atenção porque essa é minha parte favorita. Existe um argumento muito comum que diz assim: mas toda grande conquista começou impossível. E isso é verdade. Voar parecia impossível, ir à Lua parecia loucura, a internet parecia ficção científica. Só que existe uma diferença crucial aqui. Todas essas conquistas resolviam problemas na Terra. Elas melhoravam a vida aqui. A colonização de Marte não resolve diretamente os problemas da maioria da humanidade hoje. Enquanto bilhões de pessoas ainda lutam por água potável, saneamento, educação, estamos falando de gastar trilhões para criar uma segunda casa para poucos. E isso não invalida o sonho, mas muda completamente a narrativa. Talvez Marte não seja um plano B para a humanidade. Talvez seja um plano B para uma elite extremamente específica. E isso nos leva à reflexão final. Então, Marte é um sonho utópico? Talvez, mas utopias também têm valor. Elas empurram limites, inspiram gerações, aceleram tecnologia. Muitas das inovações criadas para ir a Marte podem e já estão sendo usadas na Terra. Energia, materiais, inteligência artificial, engenharia. O perigo não está em sonhar com Marte. O perigo está em usar Marte como fuga, em vez de enfrentar os problemas reais daqui. Talvez o verdadeiro teste da humanidade não seja se conseguimos viver em outro planeta, mas sim se conseguimos cuidar do único que já temos. Se esse vídeo te fez pensar, questionar ou enxergar esse tema por outro ângulo, então se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente não repete manchete, a gente analisa, questiona e vai fundo nas ideias. E comenta aqui embaixo, você acha que Marte é o futuro ou só um espelho que revela o quanto ainda não resolvemos a Terra? A gente se vê no próximo vídeo.